Aí. Tá bom, valeu. Quem vai vir hoje, hein? Vocês estão tudo curiosos, né? Chamei o ministro da Saúde para a gente conversar hoje. Seguinte, a gente vai continuar a nossa série sobre coragem. Quem lembra o nosso primeiro papo? Com quem foi e sobre o que foi? Com Cata sobre morte, né? Morte, que vocês falam. E o segundo papo foi com Pedro sobre namoro. Vocês não esquecem, né? Tá, legal. E hoje a gente vai trazer mais uma pessoa para compartilhar um pouquinho com a gente sobre sua história. E todos os nossos encontros dessa série são encontros de encorajamento. A gente não quer só contar a nossa história e que você acha legal e que quando você encontrar o Cata na igreja, você vai falar assim, a história dele é assim. A gente quer que, através do que a gente está contando, você se sinta encorajado a lutar pelos seus problemas. O Cata contou um pouquinho sobre como foi a adolescência dele com a morte do pai. Eu não passei por isso, mas o Cata me ensina todas as vezes que ele conversa comigo sobre isso. O Pedro contou um pouquinho sobre como foi o relacionamento do namoro dele, que ele não devia ter começado a namorar. E escolheu, e se machucou, e sofreu, carrega feridas disso. E hoje a gente vai bater mais um papo, tá? Quem vai conversar com a gente hoje é um cara que foi um privilégio para mim conhecer ele, e a Red me deu isso de presente. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui na Red, eu fui jogar bola, e esse cara tava. E eu lembro que uma pessoa me falou assim, Abner, esse cara, você vai ver, é impossível não amar ele. Não conheço uma pessoa que não ama ele. Não estou falando de mim não, tá, gente? Estou falando de outro cara. É o Castor, queria chamar o Castor aqui na frente. Tá? Ó, aqui na Red é cheio de Thiago, tá? Thiago Castor, Thiago Matos, Thiago Cata. Então eu só chamo pelo sobrenome. Matos, Cata, que não é sobrenome, e o Castor, mas ele chama Thiago, tá? Castor, pode sentar aqui, sofá é todo seu. Boa noite, boa noite. Quem aqui já conhece o Castor? Quem aqui viu o documentário do Castor na internet? Legal. Não é Você tem que bem assistir. um documentário. Um mini, uma novelinha. Gente, esse é o Castor, e a gente vai bater um papo hoje muito legal. Então eu queria te convidar a prestar atenção mesmo no que a gente vai conversar. E se você tiver alguma dúvida, pergunta pra gente. A gente vai ter um momento para isso. E eu queria começar, Castor, te convidando a se apresentar para essa galera. Quem é o Castor? O que ele faz hoje? Quem é o Castor na Red? Legal. Bom, boa noite. Boa noite. O povo tá quase dormindo aí. O Abner deu uma exagerada, né, nessa apresentação dele, mas eu vou falar rapidinho. Bom, meu nome é Thiago Castor, não pastor, não sou pastor, é o animal mesmo, tá bom? Eu sou casado com a Gabi, uma moça espetacular que está ali. Nem merecia tanto, né? Mas eu sou casado com a Gabi desde 2014. Eu trabalho com tecnologia, tenho uma empresa de TI, desenvolvimento de software, aplicativo, essas coisas. Tenho 35 anos. Chassi de 40. Estou ficando careca, já estou careca. Acima do peso. E feliz. E feliz, muito tá feliz. Bom. Exatamente. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito mesmo. Eu teve uma vez, eu vou parar um pouco de falar de mim. Pode, fica à vontade. Teve uma vez que eu estava, por algum motivo, aqui na casa, e você estava falando sobre o quarto, eu não lembro o tema, era... Batalha no quarto. Batalha no quarto, alguma coisa assim. Eu assisti aquele papo que o Abner estava com vocês, e uma coisa ficou muito gravada na minha mente, no meu coração, que era assim: Senhor, o que seria de mim se eu tivesse vivendo isso que vocês estão tendo o privilégio de viver aqui? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou muito feliz de estar aqui, eu espero que vocês aproveitem, porque é um privilégio o que vocês estão tendo aqui, toda sexta-feira. É um privilégio em conteúdo, em amizade,
em coisas boas. Então, era a minha apresentação, mas é que eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui e eu espero que vocês também estejam, porque vocês nem imaginam. Às vezes a gente se acomoda, né? O quão bom é isso que vocês estão vivendo aqui. Vocês vão sentir saudade quando vocês estiverem com 35 ou até mais, né? Então aproveitem, tá bom? Castor, já que você entrou um pouquinho aí na sua vida, né? Conta pra gente como foi a sua infância. Você cresceu onde? O que você costumava fazer? Brincar? Como que é isso? Minha infância, eu morava numa rua sem saída, pinava pipa, jogava bola, patins, skate, carrinho de rolimã, peão, que mais? Futebol, bike, aí deixava a garrafa PET amassada, aí vinha com a bike, quando chegava na roda de trás eu freava para ir derrapando, aí caía, né, a maioria das vezes. A infância eu acho que foi isso. Cresceu num lar cristão? Como é que foi isso? Meus pais sempre foram tementes a Deus, e quando eu tinha 9 anos de idade, eles começaram a ir na igreja. Então, desde os 9 anos de idade, eu já estava na igreja, vamos dizer assim. Uma igreja muito tradicional, então eu ia de gravata para a igreja. Na época era moda usar gravata de bichinho, do Pernalonga, do Mickey. Aí eu lembro que a minha rua era sem saída, e eram umas bíblias com zíper. Não tinha celular, era a Bíblia com zíper. E aí eu tinha que ir umas 3 horas da tarde para a igreja. A rua sem saída, no domingo à tarde, estava bombando. Mas bombando mesmo. A galera jogando bola, trocando ideia. E eu tinha que passar com a Bíblia no meio da rua inteira. Com a gravata do Pernalonga. Com a gravatinha do Pernalonga. De social, calça social com uns 12, 13 anos de idade. Eu lembro que às vezes estava um calor, eu queria ir de blusa. Porque eu puxava a manga e colocava a Bíblia aqui, ó. E aí eu ia andando assim, ó, para ninguém ver que eu estava indo para a igreja. Como se ninguém soubesse de gravatinha que eu não estava indo para a igreja. Essa é a parte chata, mas tem muita coisa boa. Mas minha infância foi muito boa. Como eu falei, brinquei muito. Foi muito, muito boa mesmo. Muito boa. Minha mãe se vestia de Papai Noel. Entrava dentro de um caminhão de leite. Aí daqui a pouco vinha e aí tinha festa do Papai Noel na rua. Então foi uma festa junina, essas coisas todas. Que legal. Foi bom. E a sua adolescência, quando você tinha mais ou menos a idade dessa galera, dos 13 aos 18 anos, você já estava na igreja? Como que foi isso? Assim, você participava de acampamento? Tinha culto de adolescentes? Fui em muito acampamento. Muito acampamento mesmo. Mas o que eu sinto, acho que mais falta nessa fase, era dessa clareza na minha identidade como cristão. Eu era um crentezinho, agente secreto. Eu tinha vergonha porque, dentro do contexto do meu bairro, da igreja que eu ia, era uma coisa muito tradicional. Então, meus amigos não passavam longe de igreja, não queriam ir na igreja de jeito nenhum. Então, por mais que eu convidasse, eles não estavam nem aí para a igreja, nem aí mesmo. Então, começava a criar uma vergonha mesmo. Uma vergonha, e isso... acho que foi uma das coisas mais difíceis nesse aspecto das minhas relações. Eu sei que eu perdi muita coisa e fiz com que outras pessoas perdessem também, né? Porque eu deixava de compartilhar o amor de Deus com a maioria das pessoas por conta disso. Por conta, acredito que, dessa igreja muito tradicional, de ter que ir de gravata para a igreja, essa coisa mais tradicional, né? E, Castor, antes da gente chegar naquele ponto da conversa que você já sabe, como que era a sua relação com a vida nessa época? Você valorizava as coisas que você tinha? Você resmungava, murmurava por tudo? Como que foi assim, esse período de adolescência da sua vida e a valorização do que você tinha, do que sua família era para você? Como que era o seu relacionamento com isso, assim? Uhum. Era um menino que reclamava muito? Era um menino muito grato?
Eu não reclamava muito porque meu pai e minha mãe não davam muita chance, né? Quando eu começava a reclamar, eles já chinela. Minha mãe pegava o rider, jogava assim no meio do corredor, batia nas minhas costas, eu caía. Aí ela vinha bem calma e plau, plau. Então não tinha muita chance de reclamação. Agora tem uma coisa que, quando você pergunta isso, que é o seguinte. Eu lembro que eu estudava numa escola particular, bem pequena, numa fase da vida, né, na adolescência, e meu pai tinha um Fusca azul clarinho. Meu, aquilo para mim era o sofrimento. Porque todo mundo com os carros top, chegando os boyzinhos, e meu pai e minha mãe se esforçando para poder pagar a minha mensalidade, e eu, em vez de reconhecer isso, eu tinha vergonha, que meu pai me deixava na porta da escola de Fusca. Eu pedia para ele ficar me deixando uma rua antes. A ele. E o que acontecia? Sempre tinha uma vaga na porta. Na porta da escola abria uma vaga, e aí vinha meu pai com o Fusquinha. Eu descia, não ia dando bom dia para ninguém, e entrava na escola. Meu pai brigou muito comigo sobre isso, mas muito mesmo, porque ele era quase que, não, eu nem vou trocar de carro, eu tenho dinheiro, mas vou ficar com Fusquinha. Pra ver se ele aprende. Só para ver se o Thiago aprende. Legal. E teve um momento na sua vida que você recebeu uma grande notícia. Sim. Como que foi isso? Quando foi? Qual a época da sua vida? O que você estava vivendo ali de profissional, familiar, namoro? Como que era isso? Bom, o que aconteceu foi que passaram-se muitos anos, eu já namorava com a Gabi, e eu tinha 28 ou 29? Uns 28 ou 29. E eu trabalhava... Não sei se vocês já viram aquele site Buscapé, que você compara preço. Eu trabalhava lá na época e estava muito bem profissionalmente, muito bem mesmo. E foi quando eu estava com uma tosse já há muito tempo. Fiz uns exames, não deram nada. E continuou, persistiu essa tosse. Aí uma médica amiga nossa viu eu tossindo muito, falou: Thiago, queria que você fosse no consultório segunda-feira. Aí fui lá, fiz um monte de exame. E o resultado desses exames também não deram nada. Aí ela olhou para uma das radiografias, falou: tá meio estranho essa radiografia. Bom, por via das dúvidas, falou desse jeito, por via das dúvidas, faz uma tomografia. E aí eu achei estranho, eu já fui no outro dia, fiz a tomografia, e estava lá dentro da sala da tomografia. A Gabi é médica também, ela entrou junto com a outra médica. Aí eu saí do exame, passou meia hora, 40 minutos, e a Gabi não saía. Aí eu já comecei a achar um pouco estranho. Daqui a pouco a Gabi sai, com o olho vermelho, o nariz vermelho, chorando. Aí eu pensei, se a médica tá assim... A Gabi é médica, tá, gente? Só pra você saber. O negócio tá feio. Aí eu peguei e falei pra Gabi, não me esconde nada, me conta o que aconteceu, o que apareceu. E aí ela falou que tinha uma massa de aproximadamente 10 centímetros aqui na região do tórax. 10 centímetros, galera. Depois vocês olham na régua lá. E aí o que aconteceu foi que eu tentei acalmar a Gabi, a gente namorava... Namorava não, a gente era estávamos noivos ou noivos? Noivos. Estávamos noivos, ela pegou e eu tentei acalmar ela. O casamento estava marcado para 5 meses. Isso foi em dezembro, o casamento estava para maio, tudo já marcado. E aí eu deixei ela em casa, tentei acalmar ela, deixei ela na casa dela. E aí eu fui para minha casa, e lá perto da minha casa tinha um lugar
Posso ir um pouquinho na Pode, história? vai lá. Tinha um lugar mais afastado, assim, num meio de mato lá, que era um monte. Só uma pausa. Pode. Foi suspense, tá? Quando você recebeu a notícia, você falou que você ficou muito preocupado com a Gabi. Sim. E o Castor? Boa pergunta. A ficha caiu? Como que foi Não isso? caiu. Não caiu. Eu fiquei completamente anestesiado. Eu não chorei, não falei nada. Eu lembro que eu liguei para uns 2, 3 amigos meus e só falei assim, cara, olha, ora por mim, porque alguma coisa tem e não é nada simples. Foi só isso. Eu liguei para uns 2 amigos, mas eu nem conseguia chorar. Eu só tive essa sensação de estar realmente anestesiado, sabe, em choque, assim. E foi assim, a minha reação E no aí primeiro você foi momento. pra esse espaço lá? Aí eu peguei, fui para esse meio de mato lá, que eu brinco que eu só ia lá quando a aguinha batia no bumbum, né? Quando acontecia alguma coisa ruim. E eu subi lá, e aí eu associei que eu estava com um caroço aqui na região do tórax, só que eu não sabia até então que era isso, né? Aí eu já associei, pô, esse caroço é realmente do tumor, dessa massa que eu tô. E aí eu subi lá no monte, nesse morro, né? Nesse meio de mato lá, sozinho, era um dia de semana, e falei, eu vou começar a orar. Tá todo mundo atrás vendo? Não, né? Eu falei, eu vou começar a orar. E aí eu coloquei a mão em cima dessa massa e comecei a orar, pedir para Deus curar, curar. Senhor, me cura. E comecei a orar, chorar e orar. Fiquei uns 10 minutos chorando e orando. E aí fui terminando a oração, fui me acalmando e daqui a pouco eu passei a mão e não tinha mais nada. Aí eu falei, é sério? Tem mais nada? Aí eu comecei a rir. Daqui a pouco eu abaixei a mão. E o caroço estava lá. E aí foi um momento muito louco mesmo, porque eu estava chorando, mas eu comecei a rir. Eu comecei a rir daquela situação, do quanto minha fé era nada, né? Foi essa a sensação que eu tive, que minha fé era muito pequena. E foi um momento muito especial, porque foi um momento muito íntimo com Deus. E aí eu acho que foi toda a diferença da notícia, porque o que aconteceu nesse momento foi que Deus falou de uma forma muito clara no meu coração, que foi o seguinte, Tiago, eu estou com você. É isso. Era só isso. O que eu ouvia e Deus falando comigo de uma forma muito clara, era isso, que Deus estava comigo. E não era sobre cura, não era que eu ia ficar curado, que eu não ia morrer, que não ia doer. Não, era sobre a cura. Desculpa, não era sobre a cura, era só que Deus estava comigo, era essa sensação de que Deus estava comigo. E aí eu acho que foi toda a diferença. E como é que foi dar essa notícia para sua família? Eles também sentiram essa mesma paz? Ou eles pensaram, cara, vamos perder o Castor? Eles não me contam, né? Mas eu imagino que a sensação da grande maioria dos parentes, dos familiares, dos amigos, era que a chance de perda era muito grande mesmo. Até por conta do tamanho do tumor, depois da localização, talvez. Da localização, eu estava já com muita dificuldade de respiração, eu não conseguia dar 2, 3 passos, já estava muito ofegante. Pela primeira vez, eu pude andar naqueles carrinhos do shopping, sabe? Isso foi muito bacana. Porque eu fiquei andando com os carrinhos do shopping, aí as moças, quando eu parava na loja, achavam que eu era paraplégico, alguma coisa assim. Aí eu pegava e levantava para pagar. Aí elas ficavam assim. Mas, na verdade, era por conta de outros motivos que eu estava no carrinho, né? E como que foi o tratamento? Quanto tempo durou? Bom, o tratamento ele durou aproximadamente 6 meses. Eram 6 ciclos de quimioterapia. Eu ficava 1 semana internado
e eu ficava 24 horas com catéter, né, tomando quimioterapia durante 6 dias, 24 horas seguidas. Então, tem alguns processos de quimioterapia que a pessoa vai e fica 4 horas no hospital, volta, ou até toma em casa, mas por conta do tamanho do tumor e tudo mais, eu precisava ficar 6 dias internado com a químio, né? E durante esse processo, Castor, como que estava o seu relacionamento com Deus? Em algum momento você girou e falou, Deus, que história é essa? Por que é comigo? Se o Senhor existe, por que eu sofro? Como que foi o seu relacionamento com Deus durante esse tempo? Se eu fosse pensar que eu fosse ter um câncer, eu ia chorar, já ia me desesperar. Eu não podia nem tomar injeção, que eu já... Ô, doutor, faz o seguinte, me dá em remédio e não injeção. Então era frouxo, né, para injeção, para hospital. Mas eu acredito que o grande momento foi realmente nessa paz que Deus deu, né? Nessa paz que era uma segurança de que Deus estava comigo. Porque doeu muito, foi doloroso, sofrido, não foi fácil, fiz um monte de procedimentos, fiz radioterapia, fiz esses 6 ciclos de químio. Eu pesava em média 70 quilos. Hoje eu estou com 90, eu estou gordinho. Mas eu pesava em média 70 e eu fui para 50. Então, assim, ó, eu fiquei 40 quilos a menos do que eu estou hoje. Então, sem um pelo no corpo, extremamente debilitado, enfim, careca, enfim. E qual que foi a importância da Gabi e da sua família nesse tempo? Eu pergunto isso, Castor, porque eu sei de vários adolescentes que têm casos desse tipo na família, né? Sim. De algum parente que está Sim. passando por alguma doença, ou pelo câncer, ou por outra doença. Quão importante foi e qual é o papel de quem é familiar nesse processo? Eu acredito que o papel de quem é familiar, para nós como cristãos, é justamente, quase que a forma de Deus materializar ele no cuidado de quem está precisando. Então, eu acredito que a Gabi, meus pais, minha irmã, os amigos, o papel deles do cuidado comigo foi extremamente precioso, generoso, acolhedor, amoroso, porque eu costumo dizer que quem sofre mais não é quem está passando pela doença. Quem sofre mais são os parentes, os amigos, porque querem fazer alguma coisa e às vezes não tem o que fazer. Então, eu lembro que no meu primeiro ciclo de internação, no final da primeira internação, eu cheguei do hospital, dormi. Quando eu acordei no outro dia, minha mãe estava me chamando que meu pai estava passando mal. E o que aconteceu? Meu pai teve um AVC por conta da preocupação que ele estava tendo comigo. Então, por isso que eu falo, às vezes o parente, o familiar, o amigo, ele está sofrendo muito mais de quem está com a própria doença, porque quem está com a doença está pensando somente mesmo ali no procedimento, na dor, na medicação e tudo mais. Então, foi um momento difícil, porque eu tive que socorrer meu pai, mas eu não podia nem entrar no hospital, por conta da minha imunidade que estava zerada, né? Então, eu tive que levar meu pai para o hospital, deixar ele na porta, e minha mãe entrar com ele, e eu ficar esperando lá de fora. Então, é muito difícil para o familiar, para o parente, porque, às vezes, ele acaba sofrendo muito mais do que o próprio paciente. No caso, por exemplo, da Gabi, que é médica, imagina, saber que tem uma massa, em um mês, quando eu descobri, ela cresceu mais 2 centímetros, então quando eu comecei o tratamento, era uma massa de 12 centímetros. Então imagina para o médico, sabendo a gravidade, e ainda, no caso, a pessoa que... A razão com a emoção ali. Exatamente, essa mistura, né? Quão difícil deve ser isso, né? Tá, Castor. E agora me responde. Quem era o Castor
antes desse tempo da sua vida? Quem é o Castor depois desse tempo? O que mudou na sua personalidade, na sua forma de ver a vida, de olhar para as pessoas? Mudou completamente tudo. Completamente tudo. Porque eu costumo hoje dizer assim, se eu fosse escolher ter ou não ter o câncer, hoje, se alguém me perguntasse, eu falaria que eu escolheria ter. Por quê? Por mais maluco que isso pareça. Porque eu percebo as mudanças que eu tive como pessoa, no meu relacionamento com Cristo, no meu relacionamento com as outras pessoas, no meu olhar para algumas pessoas que têm algumas dificuldades também. E eu não tinha esse olhar antes. Eu lembro que, durante o tratamento, me veio uma menina na cabeça que, durante a minha época de escola, eu sempre fui uma pessoa de ser muito amigo de todo mundo. Eu conversava com todo mundo da sala, da escola. E eu lembro, era uma menina que eu tive contato há 15 anos atrás, na época da doença. E eu lembrei dela. Só que ela era uma pessoa que não foi nada próxima de mim na época da escola. Ela era uma menina que, durante todos os anos que eu convivi com ela na escola, ela não tinha nenhum fio de cabelo, ela não tinha sobrancelha, ela era muito acima do peso. E eu fiquei pensando, por que Deus me fez lembrar dessa menina? E aí eu descobri o porquê que Deus me fez lembrar dessa menina. Porque eu, durante todos esses anos, eu de alguma forma fui indiferente a ela. E quando eu descobri isso durante o tratamento foi muito difícil, porque a indiferença que eu tive com ela era simplesmente por conta de uma doença que ela tinha, ou por conta de um visual dela, e eu simplesmente podia até dar oi, mas nem sei se eu dava oi. Sabia quem ela era, mas eu não fazia questão de me aproximar e ter uma amizade com ela, como eu fazia com todos. Era uma coisa que eu não percebia durante esses anos, só que Deus me fez lembrar dela. Isso mexeu muito comigo, porque era uma coisa, assim, teoricamente foi uma coisa que passou, que foi imperceptível, mas por que eu estou contando isso? Porque é um exemplo do quanto Deus foi me mudando através desse processo. Então, de quem eu era lá na adolescência, de quem eu fui me tornando como adulto, e esse é um de vários exemplos, né? Mas que às vezes a gente se torna indiferente à dor do outro. É igual aquela coisa quando a gente está assistindo televisão, tem o Cidade Alerta. Com o outro, a gente não liga muito. Agora, quando vem na nossa família, quando vem nos nossos amigos, aí a gente começa a olhar de forma diferente, né? E Castor, você aprendeu isso com a doença. Mas que dica você dá para os nossos adolescentes, para mim também, de como realmente olhar para a vida sem precisar de passar por isso? Boa. O que você aprendeu na dor que a gente pode aprender no amor? Boa. Vou até ficar de pé para falar essa. Vai lá. Nunca se esqueçam de uma coisa. Todos vocês vão passar por alguma dificuldade. Alguns estão falando, já passei por muitas. Todos vocês, sem exceção. Sabe quando a gente olha a vida de alguém e fala assim, nossa, aquele ali sofreu, hein? Nossa, aquele ali sofre. Todos nós vamos passar. O que muda é a época. O que muda é a forma. O que muda é o nome. Às vezes o câncer dá uma assustada, né? Mas eu perdi minha avó essa semana, na terça-feira, com insuficiência cardíaca. A minha avó era, das 5 irmãs dela, a mais nova.
E eu conheci minha tataravó e eu conheci minha bisavó. Todas morreram com 96, 94 anos. E minha avó era a pessoa mais ativa que eu conhecia e ela morreu com insuficiência cardíaca. O que eu quero dizer é que não é a gente que escolhe o momento, né? Não é a gente que sabe o momento. Parece que é meio, ai, Thiago, tira isso, não vem jogar praga, né? Sabe essas coisas? Tira isso. Não. Todos nós vamos passar por dificuldades. Só vai mudar o tipo da doença. Só vai mudar o tipo do problema. Só vai mudar o contexto da família. Só muda de nome e endereço. Mas todos nós vamos passar por dificuldades. Então, eu acho que se tivesse que dar uma dica sobre isso, é ter a consciência que esses problemas eles são para todos nós. A gente está no mundo. Agora, a grande diferença é que com Cristo, com Deus na nossa vida, tudo fica diferente. Tem um versículo em Salmos que diz assim, Salmos 41:3, que no momento da nossa dor, no momento da nossa doença, do sofrimento, ele afofa a nossa cama. Uma das versões diz assim, ele afofa a nossa cama. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai passar pelo problema. Ele só está falando que a cama vai ser fofa. Diferente daquele que não tem Deus no coração. Então, o grande segredo é a presença de Deus em toda e qualquer situação. É a situação na escola, no trabalho, num relacionamento, em casa, numa doença. O grande segredo é você fazer com que Deus faça parte da sua vida. Não, a minha vida na escola é uma coisa, a minha vida em casa é outra coisa, com a minha família e na igreja. Não tem. É uma coisa só. Então, eu acredito que o grande segredo é esse. É ter a consciência que vão acontecer os problemas. Mas, não é para ficar sofrendo por eles antes, né? O Thiago falou que eu vou ter um problema, eu vou chorar antes. Não é isso. Mas é só você ter uma consciência e buscar Deus a todo momento. Tá bom, Castor. E você contou pra gente como o Castor mudou. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como a sua forma de olhar para Deus mudou? Porque assim, é estranho falar, mas você teve um privilégio de conhecer o cuidado de Deus que eu não tive, que talvez muitos aqui não tiveram, né? Quem é o Deus da doença? Quem é o pai que cuidou de você na doença? Como você conhecia Deus antes e como você passou a conhecer Deus depois desse momento da sua vida? Eu acredito que os momentos que fizeram com que eu me aproximasse, experimentasse Deus de uma forma mais diferente, foram os momentos que eu fui mais sincero. Então eu acredito que às vezes a gente começa a enfeitar muito a relação com Deus. E ela passa a não ser uma amizade sincera, um relacionamento sincero. Porque a gente vai se acostumando, eu vou lá de sexta-feira, tem a galera legal. Mas você intimamente não tem experimentado Deus de verdade. E os dois momentos de todo esse processo, que foi esse da primeira oração que eu fiz, e de um outro momento, que foi na metade do tratamento, que o médico falou assim, Thiago, se na metade do tratamento, eram 6 ciclos, 6 semanas que eu ficava internado, eu ficava 6 semanas internado, ia 2 semanas para casa, recuperava e voltava, né? Se na metade do tratamento os 12 centímetros zerar, não tiver mais nada, os 12 centímetros ficarem em 6, quer dizer que o tratamento está indo muito bem, então, legal, a gente continua. Se não, se estiver ainda continuando, a gente pega e muda o tratamento. Bom, quando chegou na metade do tratamento, eu fui fazer o exame. E aí me colocaram, eu estava na maca, fiquei num canto assim esperando.
E eu lembro que foi a segunda oração dentro desse processo todo. Eu orava todo dia, mas foram as 2 orações que me marcaram. Eu lembro que eu falei assim com Deus: Senhor, é o seguinte, eu vou contar essa história para o resto da minha vida. Para o resto da minha vida. Então faz um negócio aí diferente, dá um tchan na história. Sei lá, porque eu vou contar para o resto da minha vida. Então faz ficar legal, né, a história. Para não ficar só na conta dos médicos. Gente, foi desse jeito. Foi desse jeito. Eu nem falei, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus, graça e paz, Senhor. Não falei nada disso. Eu só peguei e falei dessa forma. Faz um negócio diferente. Foi uma oração extremamente despretensiosa. Bom, passou e eu fui depois de uns 15 dias pegar o resultado do exame. Tinha um médico e uma médica. E aí o médico falou assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Aí eu falei, primeira boa. Ele falou, a boa é que de 12 centímetros não tem mais nada. Zerou. E a expectativa boa era de 6 centímetros. E aí eu falei, doutor, então não tem notícia ruim. Ele falou, não, a ruim é que você precisa continuar o tratamento, tal, por precaução. Aí eu falei, bom, beleza, não tem problema. E essa foi a notícia boa, que de 12 ele tinha zerado. Agora, por que eu contei toda essa historinha? Para responder a sua pergunta. Que o que aconteceu foi que nesses momentos de sinceridade com Deus, que foram os momentos que eu tive a clareza do que Deus estava falando e me ensinando, né? E então eu acho que é essa busca de sinceridade. A gente não precisa esperar os problemas ou a doença para poder experimentar Deus de uma forma diferente. Eu acredito que, na verdade, o que a gente precisa buscar é uma relação sincera com Deus. Porque a partir dessa relação sincera, a gente começa a se conectar com Deus de uma outra forma. E o que acaba acontecendo é que às vezes a gente faz tudo muito na obrigação. A gente está muito mais conectado no celular, na internet, com os nossos compromissos, e o momento de sinceridade com Deus acaba ficando para trás. Ou para trás não, ficar um pouco mais de lado, né? Então acho que essa busca da sinceridade na relação com Deus, ela não necessariamente precisa da doença ou do problema. Ela pode vir antes. A Bíblia fala que Deus ele usa as nossas dificuldades para nos treinar para abençoar a vida de outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, os problemas eles só mudam os nomes. Todos nós temos. E como que a gente olha esse problema e pensa em ajudar o outro, né? Aqueles que têm outras dificuldades. E já terminando, partindo para o final, eu acho que a sua fala e a sua vida responde isso já, mas eu queria ouvir de você. Deus continua sendo bom, mesmo nesses momentos? Continua sendo bom. E hoje eu posso, por mais absurdo que seja, eu hoje considero que, dependendo do olhar, né, eu posso falar para você que eu tenho alguns problemas que podem ser considerados mais difíceis hoje do que o câncer. Por isso que eu falo que às vezes a gente olha o câncer como... o câncer, né? É que é uma doença que, infelizmente, mata muitas pessoas. Mas também um acidente de carro mata, né? Um acidente de carro, infarto, insuficiência cardíaca, a pessoa escorregou, bateu a cabeça no banheiro e morreu, entre outros, né? Então, é algo comum. Então, eu acho que, assim, de forma resumida, sobre essa questão de que ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, tem duas lições que eu aprendi que são o resumo de tudo isso. Que existe um Deus que ele é soberano, ele é acima de todas as coisas.
Eu lembro que um mês após eu terminar o tratamento, eu estava na Bandeirantes indo para o trabalho e aconteceu um acidente do meu lado que envolveu aproximadamente 14 carros. Duas carretas, 2 caminhões e uma série de carros, e só o meu carro não foi atingido. E o que mais veio naquele momento na minha mente era que eu poderia não ter morrido do câncer, mas ter morrido do acidente. Então, isso marcou muito, essa soberania de Deus. Existe um Deus que controla tudo, que é soberano. E a segunda é que a gente sempre olha para quem está melhor que a gente. A gente sempre olha para o carro do outro, para a família do outro, para tudo do outro. A escola do outro é melhor, a roupa, tudo do outro é melhor. Só que a gente não olha para quem está pior. A gente sempre olha para quem está melhor. Porque nos momentos que eu estava internado, eu olhava para os quartos do lado e tinham pessoas com outros tipos de câncer muito mais pesados do que o meu. Eu às vezes ouvia choro do quarto do lado e que a pessoa tinha acabado de morrer. Mas eu quis contar essa historinha para vocês porque eu gostaria que vocês não olhassem como uma história de tristeza ou uma história apelativa, mas justamente para que vocês valorizem esse bem tão precioso que é a presença de Deus na vida de vocês, esse privilégio de conhecer Deus, de se relacionar com Deus. E não se esqueçam que o mais importante é a gente se relacionar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Às vezes você não vai ter uma dificuldade na sua família como uma doença rara ou uma doença mais pesada, mas você pode de alguma forma ajudar aquele que está passando por essa dificuldade. E não precisa você ter passado por uma doença, porque você tem tudo, você tem Deus. E eu acredito que essa intimidade com Deus faz com que você tenha palavras para abençoar essa pessoa. Quando a gente recebe o amor de Deus, depois que recebe, a gente usufrui esse amor. A gente usa esse amor. E aí, naturalmente, o que começa a acontecer? A gente começa a repartir. Se a gente só retém, tem alguma coisa errada. A gente precisa pensar no amor de Deus como se fosse um ar. Então o que eu faço com o ar? Eu inspiro e eu uso esse ar, e aí eu respiro. E aí eu coloco esse ar para fora. Eu acho que é isso aí. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Castor? Alguma história para compartilhar? Não, né? Castor, não sei nem se tem coisas novas para falar depois disso tudo, mas para a gente encerrar, que mensagem você deixa de encorajamento para os meninos? Talvez eles estejam passando por algum problema de câncer, bem exato, com a sua história, na família, ou talvez algum outro problema que às vezes eles acham que não vão dar conta, que é muito maior do que eles, que Deus deve estar de férias. Que recado você dá para essa galera de encorajamento que você aprendeu na sua vida? Bom, eu queria deixar um versículo que está lá em Josué 1:9. Não sei se vocês já até falaram nessa série, né? Esse versículo. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, seja forte, seja corajoso, não desanime, que por onde você andar, Deus está com você. Isso quer dizer que não importa o
que aconteça, ou qual seja a dificuldade, qual seja o problema, Ele está com você. É isso que a gente precisa trazer sempre à memória. E de forma prática, porque às vezes a gente ouve alguns versículos e às vezes não consegue aplicar, né? Mas de forma prática, a partir do momento que você tem essa consciência de que Deus está com você, quem foi que pediu ali oração? Pergunta o nome da pessoa. Todos nós podemos orar pela Maria. E às vezes é isso que falta pra gente. Falta perguntar. Por quem que você está pedindo oração? Ou é você que está com problema? Eu posso orar por você? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? E às vezes a gente não pergunta com medo, sabe do quê? Da pessoa falar assim, não, tem sim, tem uma coisa que você pode me ajudar. Aí a gente não pergunta. Mas pergunta, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? E às vezes a pessoa só quer alguém que ouça ela. Ouça a dificuldade dela, o problema, alguém para compartilhar. Então, eu queria deixar esse versículo, né? Ser forte, corajoso, não desanime. E Deus está com você. E a partir do momento que Deus está com a gente tem muito a fazer pelo outro. A gente tem muito a abençoar a vida das pessoas. Acho que é isso aí. E a gente vai terminar agora cantando uma música. Vocês podem ficar sentados, o Felipe vai direcionar aqui. E eu queria te desafiar a fazer isso que o Castor falou. Você sabe muito bem quem é a pessoa próxima de você que precisa receber essa mensagem de eu posso fazer alguma coisa? Então, quando você sair daqui, ou até que mesmo, talvez essa pessoa esteja aqui, manda uma mensagem para ela, chama ela no canto, pergunta para ela assim, olha, tem alguma coisa que eu posso fazer? Porque não tem nada mais especial que a gente pode viver como mega do que transbordar o amor de Deus para as outras pessoas. A gente vai cantar uma música e aí você pode ficar sentado mesmo. Eu queria que a gente encerrasse pensando nisso que a gente está conversando e encorajados a experimentar o amor de Deus em qualquer situação da nossa vida. Tá bom? Obrigado, pastor.